Ei pessoal, boa tarde, sou Mariana Lana, nutricionista materna e infantil, mestre e doutora em saúde da criança e adolescente, e eu queria falar com vocês um pouco hoje sobre a primavera chegou. E com a primavera, né, os vírus, eles dançam, passeiam pelas crianças, né, de uma maneira assim muito fácil e às vezes acontece de uma das crianças ficarem resfriadinhas, né. E com esse resfriado acontece que a criança para de comer, por conta muito da congestão e às vezes até fica com muita secreção acumulada nas vias aéreas respiratórias. E essa via aérea respiratória, né, assim, totalmente obstruída, prejudica muito o sentido do paladar e do cheiro da comida para a criança, até para a gente, né? E a criança, ela sente ainda mais, porque ela começa a ter uma recusa. Então eu acompanho muita mãe que fala, meu filho não quer comer nada, e agora? O que eu faço? A primeira coisa que eu falo para vocês, se o seu filho está se desenvolvendo bem, se ele tem ganhado peso, se ele está saudável na curva de desenvolvimento dele, fica tranquila porque ele não vai desnutrir em uma semana de resfriado. Ele tá nesse sentido que ele precisa mesmo de um acolhimento, de um apoio, de um aconchego. A questão nutricional, ela deve também ser avaliada. E aí tem alguns pontos que são importantes para serem assim avaliados. Bom, com relação ao resfriado, alguns pontos eu queria destacar, principalmente pela essa questão da produção do muco. Quando a criança ela está resfriada, ela está com muita secreção, produzindo muita secreção, que é benéfica, a produção de secreção é uma forma de defesa do corpo, né? A criança ela realmente tende a pedir mais uma mamadeira. Eles querem só mamadeira porque é uma coisa mais rápida, fácil, que hidrata, que na verdade também alimenta e sustenta. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado pelo excesso do leite, principalmente porque o leite de vaca ele aumenta a produção de muco, o que pode prejudicar ainda mais essa questão de obstrução de via aérea ou via respiratória. Então a gente tem que se ater um pouco a esse leite que a gente vai estar dando em excesso. Aí fala, nossa Mari, mas então o que eu vou dar? Geralmente eu recomendo mesmo água, suco, fruta, sopa, até um chá, tudo que ele estiver dando conta de consumir, não tem problema, pode ser oferecido a ele, tá? Então assim, principalmente para a gente pensar que essa questão do muco, ela não deve ficar parada, então tem que limpar o tempo todo, quanto mais a gente limpa, melhor. Uma dica que eu dou também é que no momento que você fizer a limpeza da via aérea, oferece a comida logo depois, porque aí você, vamos dizer assim, libera um pouco desses sensores, né, dessas substâncias, né, ou essas, vamos dizer assim, essas substâncias sensoriais que ficam na língua e no cheiro, onde ele consegue sentir um pouco o sabor das coisas e aí ele consegue se alimentar bem, tá? Pessoal, ainda dando sequência sobre os resfriados, se o seu filho, às vezes, nesse resfriado, está passando por um momento ainda, uma virose, que leva ele a ter vômitos e diarreia, e aí ele pode chegar a desidratar, né? Porque é muito grave, o mais grave da criança realmente vomitar e ter diarreia porque ele desidrata muito rápido. Então, tem muita gente que oferece nesse intervalo, às vezes aquelas bebidas de reposição hidroeletrolítica, até água de coco, né? E na verdade, assim, cientificamente, vamos falar assim, a nível nutricional, não são recomendados. A gente não deve oferecer isso para uma criança que ela está com diarreia, principalmente uma diarreia que a gente chama de diarreia osmótica. O que acontece, né, nesse momento? Quando o seu filho, às vezes, ele tá com a diarreia, tem aquela concentração de soluto e solvente. Lembra do sal e da água. Então, dentro do intestino da criança, lá dentro do intestino, tá pura água e a criança está evacuando muitas vezes ao dia e desidratando, perdendo muito líquido. Na hora que você bebe oferece para a criança uma bebida rica nesses eletrólitos, né? Aumenta esse eletrólito que tem ali dentro, é soluto. E na hora que você coloca lá naquele intestino um monte de soluto, o que acontece? É como se tivesse muito solutozinho aqui. E aí, como tem soluto, eu preciso de algo para dissolver, dessolubilizar aquilo ali. A água que está dentro do corpinho da criança vai para dentro do intestino, que é no lume intestinal, aumentando ainda mais a diarreia. Então, tanto a água de coco quanto essas outras bebidas repositoras de reposições hidroeletrolíticas. Então, não é recomendado. O que recomenda, moçada? É água
e soro de hidratação oral. E aí o médico vai passar a medida certa, tem algumas marcas que tem um volume certinho que ele vai saber te falar da melhor forma, tá bom? Então é isso, pessoal.